Queridos concitadinos e concitadinas da minha querida, amada cidade, lugar em que eu vivo, pertenço, mesmo quando aqui não estou. A celeuma que envolve o 11 e o 23, ela precisa ser diariamente propagada e esclarecida. Nós hoje, neste 23 de outubro, comemoramos de forma muito justa o aniversário da cidade. E uma data que faz memória à história deste lugar, mas que precisa ser debatido, precisa ser comentado e precisa ser, acima de tudo, ensinado. Entre o 11 e o 23, não só há um espaço aritmético em se tratando de números naturais, como também há um espaço temporal que não pode ser, há um lapso temporal, melhor dizendo, que não pode ser descartado, que não pode ser amassado, que não pode ser esquecido. Estudo precisa de um entendimento, precisa de uma conversa, precisa de um esclarecimento sobre os fatos e as narrativas que construíram a história deste local, da cidade e do município de Nossa Senhora das Dores. É importante dizer que a literatura científica embaseia os argumentos por trás da edificação do torrão enquanto vila e da vila posteriormente se tornando cidade. Todo esse arcabouço teórico, científico, historiográfico está registrado em livros, dissertações, artigos, cartilhas, panfletos, documentação acessível e pedagógica, bem como instrumentos audiovisuais como vídeos, videoaulas. Inclusive, eu gostaria de citar também em mídias eletrônicas, em mídias de longo e curto alcance, como um cartão postal. Portanto, não é uma narrativa criada por um ou dois abnegados. Melhor, não é algo criado com intuitos pessoais de promoção, de venda de qualquer tipo de material. Muito pelo contrário. O que se faz e o que se fez para rememorar, para reviver, para resguardar e para ensinar a identificação por trás do sentimento cunhado de dorencinidade, ele foi escrito, ele foi difundido, ele foi enraizado com base no amor de pessoas, de instituições que viram e que vivem pela grandeza da cidade, pela grandeza do município. Hoje é dia 23 de outubro, queridos amigos e amigas. Nós comemoramos, neste 2024, 104 anos de cidade. No entanto, a cidade só existe como tal porque outrora ela tinha sido independente, ela tinha se tornado independente,
ela teve sua emancipação política bravada, promulgada e oficializada em 11 de junho. A história nos diz isso. A literatura científica nos credencia sobre isso. Aos 11 de junho de 1859, as terras que compõem o território de Nossa Senhora das Dores foram desmembradas oficialmente dos territórios de Capela e de Divina Pastora. Vários fatores econômicos, políticos, sociais, contribuíram para que esta independência fosse almejada. A maior e mais importante data de um território, de um município, de um estado, de um país, é a sua emancipação, é o dia da sua independência. Vejamos, nós comemoramos a nível nacional o 7 de setembro. Por quê? Porque foi o dia em que este país se tornou independente. Não mais pertencia, não mais devia esclarecimentos oficiais, políticos, territoriais a Portugal. Portanto, o dia 7 de setembro é a nossa maior data enquanto nação independente. E por que não comemoramos, como devemos, o 11 de junho aqui em nossa cidade, em nosso município? Ora, os argumentos teóricos, científicos, historiográficos existem e são ensinados. Este que vos fala é uma semente que foi germinada por instituições como o Projeto Memórias e como a Academia Dourense de Letras, através de pesquisadores que deram a vida e que dão a vida para ensinar o verdadeiro significado do termo dourencinidade. E agora eu construo isto dizendo que não somente a ADL, o Projeto Memória, os pesquisadores, historiadores têm material, mas eu passei também a fazê-lo e ser um defensor desse tema. Portanto, neste canal, em um 23 como este, já foi promovido um vídeo explicativo. Tenho artigos publicados, capítulos de livro publicado sobre o conteúdo, porque decidi, em termos de um aprendizado que recebi, compartilhar, como professor que sou, este assunto para vocês. E olha que a minha formação é em física. Eu sou professor de física, mas o amor pela defesa dos valores culturais, educacionais e sociais da minha cidade me fez estudar um pouquinho e ver e defender a alma da dourencinidade que nasceu justamente para que se pudesse ter a clara distinção entre o 11 e o 23. Queridos amigos, queridas amigas, alunos, professores, educadores, população em geral, dia 11 de junho de 1859, este território foi desmembrado, se tornou independente, emancipou-se. Ali nasceu o município de Nossa Senhora das Dores, dia 11 de junho de 1859. Assim regia a Constituição ora vigente. Um território, para que se tornasse independente, ele era emancipado, desmembrado e, portanto, caminhava sozinho. Daí, para se tornar
cidade, era preciso alcançar, era preciso desenvolver outros fatores econômicos e políticos. Assim regia a Constituição. Salvo um território que já fosse desmembrado para se tornar capital do Estado, salvo essa exceção, todos os outros tinham de passar povoação, vila e cidade, em resumo. Dores se tornou independente sob a denominação de vila no dia 11 de junho de 1859. A mais importante efeméride da história deste torrão, deste lugar, deste município. Sem o 11, não haveria o 23. 61 anos depois, no dia 23, em um feliz dia 23 de outubro de 1920, Dores alcançou o status de cidade, deixando então de ser vila e passando a ser cidade. Não vou me ater aos detalhes políticos, as mudanças sociais e econômicas com essa distinção entre vila e cidade. O que eu quero dizer é que houve essa promulgação e não se pode descartar os fatos que antecederam o 23 de outubro. E que se faz muito justo comemorar o 23 de outubro, sim, mas somente se lembrarmos que para o 23 existir, foi preciso existir o 11. Não só em termos numéricos, mas em termos historiográficos, de história da cidade, de compreensão dos fatos políticos e sociais deste lugar. Houve, portanto, uma grande pesquisa que começou a se desenvolver em meados dos anos 2000 e que teve sua chancela promulgada no 23 de outubro de 2010 com a lei municipal, que diferenciou o dia 11 como emancipação política e, portanto, feriado municipal do dia 23, que deu-se a comemoração do aniversário da cidade, instituindo o Dia da Dorensinidade, que é o amor, o reconhecimento, a identificação a este solo dourense. As duas datas são importantes. Mas o que se faz com o 23, em sua grande maioria, como, por exemplo, o desfile cívico, não se pode se repetir. Desfile cívico marca a independência do território e, portanto, tem que ser feito no dia 11. Entre outras confusões comerciais, políticas, ideológicas que se confundem, que se propagam no dia 23. É justo, necessário comemorarmos esta data. Mas é mais justo, mais necessário e imprescindível que se comemoremos o dia 11 de junho. Deixo aqui este registro como professor e como alguém que primeiro se debruçou em escutar quem de direito para poder aprender um pouquinho e com isso ser uma bandeira e com isso poder se tornar uma semente que quer agora germinar em outras terras. Este vídeo está sendo em vídeo em termos do alcance que ele pode ter. Mas essa defesa que estou fazendo aqui segue registrada em artigos, em capítulos de livro, com a minha imagem e com a minha rúbrica, para justamente mostrar a difusão do conhecimento que aprendi, constituições tal como
repito novamente, com a redundância e com a ênfase necessária, Projeto Memórias e Academia Dourense de Letras. Em nome dos historiadores que lá estão, que lá se edificaram. Portanto, queridos, amados, concitadinos, concitadinas, conterrâneos, conterrâneas, vamos sim comemorar o 23, dentro da sua limitação de importância, sendo reconhecido que o 23 é filho do 11. O 11 de junho é a data mor deste município. É novo, entendo, 2010 para cá, oficialmente mudado, mas é preciso que isso seja ensinado. Levanto, portanto, essa bandeira de ensinar e de me colocar à disposição para ir em escolas, em associações, em reuniões, para conversar abertamente, para discutir cientificamente e para sanar cada vez mais essa celeuma entre o 11 e o 23. Abracemos a causa. Sem o 11, não haveria o 23. Portanto, em 2024, nós temos 165 anos de emancipação política, de existência enquanto território independente. E por conta disso, podemos comemorar os 104 anos de cidade. Viva a Dourencinidade! Viva a cidade de Nossa Senhora das Dores! Viva ao município de Nossa Senhora das Dores! Um forte abraço. Que continuemos a aprender e propagar o amor por esse território.